Fala galera, Vitão aqui, bora pra mais um vídeo no canal. E sim, eu sei que eu estou muito sumido. Tem bastante tempo que eu não apareço por aqui postando esse tipo de vídeo, nesse formato, que foi o formato que originou o canal. Mas tem tempo que a gente não tem muita coisa a falar. Então a gente tem mais que ouvir, mas... Bom, hoje, dia 9 de dezembro de 2022, voltando do meu serviço, Deus falou muito forte no meu coração, uma mensagem. Você já deve ter mais ou menos em mente sobre o que eu vou falar pelo título do vídeo. Deus falou muito forte no meu coração a respeito dessa mensagem enquanto eu voltava do meu trabalho. Bom, e aqui eu estou obedecendo o que Deus mandou, já que o problema era não ter o que falar e Deus mandou falar, então aqui vamos falar. Né? Eu acho que estou com um cenário meio diferente, muitas mudanças acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Estou de casa nova, não é bem uma casa, é um apartamento, mas estou morando em outro lugar. E, bom, o primeiro vídeo aqui, creio que não vai ser muitos, porque logo eu estou mudando de novo, mais novidades por vir. E, bom, já falei demais, então eu quero trazer uma mensagem para o seu coração sobre o que Deus falou comigo hoje. Eu espero que se edifique a sua fé, edifique aquilo que Deus tem falado ao seu coração, que você possa ser abençoado profundamente por essa palavra, amém? Bom, a palavra que eu quero trazer está lá no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13. Vai dizer o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, por artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Outras versões vão dizer, até acho que até o mais comum, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estatuto ou estatura de varão perfeito, ou de pessoa madura. E é sobre isso que eu quero falar. Bom, como eu já disse, eu, voltando ao meu serviço hoje, fiz uma caminhada um pouco maior do que geralmente eu faço. E refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, sobre tantos assuntos que são tratados nesse livro tão sensacional que é a Bíblia. E eu comecei a pensar na diferença, ou talvez, vamos dizer assim, uma comparação entre dois tipos de versículos, entre duas palavras ditas e professas na Bíblia, que podem parecer um pouco antagônicas, né? Elas são opostas uma da outra. Por exemplo, a Bíblia do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E Romanos 1,17, referenciando Abacuque 2,4, vai dizer que o justo viverá pela fé. E esse versículo é tão poderoso, talvez é a base, talvez não, é a base do que foi gerado por Martim Lutero na Reforma Protestante, né, que mudou as perspectivas sobre o olhar que a gente via a Bíblia e vai continuar vendo. Então vai dizer que o justo viverá pela fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1 vai dizer que, ora, a fé é a firme certeza das coisas que não se esperam, que não se veem, mas se esperam. Das coisas que não se veem, mas se esperam. Misericórdia, irmão. Pode acrescentar na Bíblia, não. Vigia. Mas bom, Hebreus 11:1 vai dizer sobre isso. A fé é essa convicção que mesmo não vendo, nós cremos que pode haver a resposta, pode haver o recurso, pode haver a saída, pode haver a cura. Isso é a fé. Mas a mesma Bíblia, em Lucas capítulo 14, versículo de número 28, se não me engano, Jesus dizendo aos discípulos, vai dizer: qual de vocês que planejando construir uma torre, uma edificação, não senta primeiro para calcular os gastos que vão ser gerados por essa construção, para não que ocorra que você comece e não tenha condições de terminar, que você edifique os alicerces e não tenha condições de terminar essa torre. O que Jesus está querendo dizer? Sobre planejamento, sobre muitas vezes estar ali e ser responsável financeiramente, não só financeiramente, mas em todos os aspectos. Lucas capítulo 14, nesse contexto, Jesus também vai dizer sobre renunciar a todas as coisas para seguir a Ele. Mas ele dá exemplos da racionalidade humana que ela tende a ter a responsabilidade com os atos.
Então a mesma Bíblia que vai falar sobre uma fé que não enxerga, mas crê, que tem convicção, vai falar sobre atitudes que devem ser responsáveis. E parece que as duas coisas não encaixam, mas a verdade é que em muitas das coisas, não só relacionada à Bíblia ou à fé, mas em basicamente tudo na nossa vida, nós temos que saber o equilíbrio de todas as coisas. Ser responsável não quer dizer que não tenhamos fé, ou sermos extremamente com uma fé inabalável não quer dizer que também não somos responsáveis. Mas é justamente o equilíbrio das duas coisas que vai nos guiar e nos ajudar pelo caminho, pela jornada da vida. E é justamente nesse ponto que eu queria chegar. Muitas vezes nós estamos em situações que nós precisamos de uma resposta de Deus, precisamos que Deus fale conosco a respeito de determinado assunto e buscamos. Se nós temos essa intimidade com Deus, nós dobramos nosso joelho e buscamos essa resposta. Mas como eu li em Efésios capítulo 4, tem até outra versão que diz, para chegar à estatura de varão perfeito, é que Deus espera de nós, como um bom pai, que possamos ter a capacidade de tomar boas decisões, mesmo que Ele não fale claramente o que nós devemos fazer, mas pelo ensinamento prévio que Ele já nos deu como nosso pai. Vou me usar como exemplo. Eu trabalho numa empresa, trabalho no escritório de uma empresa. Hoje, 9 de dezembro, que eu estou gravando, foi o dia que o Brasil foi eliminado da Copa. Teve jogo, a gente teve um momento lá de assistir o jogo. Imagina se eu chegasse toda manhã, ou hoje, por exemplo, e falasse com a minha mãe assim: nossa mãe, hoje tem jogo do Brasil, acho que eu vou de bermuda, vou com a camisa do Brasil, cabelo verde e amarelo, a cara pintada. Não condiz com o comportamento que eu tenho que ter ali. Então não é o tipo de coisa que eu preciso perguntar para minha mãe. Eu moro com ela está ali para me ajudar, está aqui para me ajudar, mas eu tenho que saber tomar essa decisão, e é o que Deus pensa a nosso respeito. Deus sabe que nós temos a capacidade de tomar decisões, porque Ele quer que nós sejamos filhos maduros para tomar decisões de acordo com a vontade e com a palavra dEle. E é sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes parece que a decisão é muito difícil de ser tomada, parece que ela é, vamos dizer assim, quase impossível de fazer sozinho, mas se Deus nos deu a oportunidade de tomar a decisão, é porque Ele confia que nós temos a capacidade. Vitor, mas da última vez que eu quis tomar a decisão e Deus não me falou a resposta clara, eu errei feio. Irmãos, infelizmente o erro ele está como uma possibilidade na nossa jornada, mas nós não podemos achar porque erramos uma vez, nós vamos errar todas. Imagina se na primeira vez que nós, quando criancinhas, bebês, a gente levantou para andar, caiu. Nossos pais falaram: não, então beleza, eu nunca mais vou deixar ele andar, vou segurar ele no colo e ele não vai andar mais, porque ele caiu uma vez. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós tenhamos a capacidade, de acordo com a palavra dEle, com a vontade dEle, de tomar decisões. Então o que eu quero te encorajar é que se aproxime de Deus. Porque por mais que numa situação ou outra Ele não te responda claramente aquilo que Ele já te ensinou, já tratou lá atrás, vai ser útil para essa tomada de decisão. Então é o que eu quero dizer. Talvez Deus não vai responder a sua oração, mas o que Ele já tratou com você vai ser suficiente. O seu conhecimento da verdade dEle, da pessoa dEle, da presença dEle vai ser o suficiente para tomar essa decisão. Não quero dizer que nós não tenhamos que consultar a Deus, principalmente, ou pais e amigos. Mas tem momentos que nós temos que tomar as decisões sozinhos. E pode estar chegando esse momento na sua vida. Tem um provérbio chinês que eu acho muito interessante, que vai dizer que o sábio aprende com os erros dos outros. Os tolos aprendem com os próprios erros e os idiotas não aprendem nunca. Então não seja um idiota. Aprenda com os erros, porque eles vão ocorrer. E quando der para ser sábio e aprender com os erros dos outros, amém. Mas quando não der, infelizmente, chegar o momento da gente ser tolo, que a gente possa aprender e principalmente permanecer obediente a Deus e crendo que Ele é bom. Porque se Deus confiou em você a capacidade de tomar a decisão, é porque Ele sabe que você tem essa possibilidade, tem os atributos necessários para fazer. E deixa eu te dizer uma coisa, confie em Deus. Pois se Ele confiou em você nessa situação, quer dizer que confiar em você também é confiar nele. E sabe o que eu quero te dizer? Deus não muda, Deus não erra, Deus não falha. Falou!